Boa tarde. Eu estou aqui falando como dirigente doutrinário da Escola Jesus Cristo. Hoje, 30 de junho de 2020, estamos recordando os 18 anos da desencarnação do nosso querido Chico Xavier. Eu queria recordar aqui que no dia 30 de junho de 2002, foi um domingo e era a final da Copa do Mundo dos Estados Unidos. E estava marcado para, se não me engano, às 8 horas da manhã. Não, a Copa era no Japão. Estava marcado para as 8 horas da manhã o jogo final Brasil e Alemanha. E foi assim uma questão complicada, porque grande parte das instituições religiosas que têm os seus cultos e assembleias de manhã cedo, desmarcaram e liberaram os seus membros para assistir o jogo e depois cada um combinaria como ficaria. Então, o que nós decidimos na Escola Jesus Cristo é que nós não suspenderíamos a nossa reunião, a aula, a oração às 8 horas, a oração às 8h20, a aula às 8h30, mantivemos normal. Foram poucas pessoas, nós estávamos na sala Clóvis Tavares. Rubinho estava estudando conosco o Livro dos Espíritos. E ficamos durante a aula ouvindo e de vez em quando os fogos explodiam. Os fogos explodiam e nós sabíamos que era algum gol que tinha acontecido. E aí, nesse caso, não sabemos, Chico estava em processo de desencarnação. E nós fizemos uma oração por ele às 8h20, às 9h30, quando terminou a aula, acredito, o jogo ainda não tinha terminado, e nós também fizemos uma oração por Chico Xavier, e às 10 horas iniciou a nossa pregação, e Rubinho novamente tomou a palavra, e muitos fatos da vida de Chico foram relembrados, e ele foi lembrado tanto na oração inicial quanto na oração de encerramento dessa palestra do dia 30 de junho de 2002. E eu queria recordar um fato que na década de 80 foi lançado um filme chamado Chariots of Fire, Carruagens de Fogo. Era a história de alguns corredores que iriam competir nas Olimpíadas da Alemanha, as Olimpíadas de Berlim, do ano de 1929, se não me engano, 28. E 38, a Olimpíada de 38, foi antes de iniciar a Segunda Guerra Mundial. E foi o Terceiro Reich estava encampando, estava patrocinando as Olimpíadas para mostrar a superioridade racial, E foi uma Olimpíada quando atletas negros, afrodescendentes, tiveram as suas medalhas de ouro, o que foi assim uma demonstração para os defensores da supremacia branca, os supremacistas,
se calarem diante desse fato. E no filme Carruagens de Fogo, havia um atleta que era pastor de uma igreja anglicana da Inglaterra, e um outro que era um judeu, e eles iriam disputar a mesma prova, que havia corrida de longa distância, corrida de curta distância. E houve uma mudança na programação e marcaram a prova para domingo. Esse mesmo pastor jovem, ele, no início do filme, ele estava num domingo, numa cidade pequena da Inglaterra, caminhando uma colina, indo em direção à sua igreja, onde ele iria celebrar o culto do domingo, quando uma bola cai aos seus pés. Ele pega a bola e segura. Quando a criança vem pegar a bola, ele diz para a criança: hoje não é dia de jogar futebol. Hoje é o dia de louvar o Senhor. A criança abaixa a cabeça e o acompanha para o culto. Todos os outros que estavam jogando bola vêm acompanhando o pastor. E ele mesmo, com a mudança da programação da sua prova para o domingo, a prova em que ele tinha assim, velocidade nos pés, então era uma prova, se não me engano, de grande distância. E ele a prova em que ele corria muito, e marcaram essa prova, mudaram a programação, marcaram para domingo, e ele ficou num conflito se ele correria ou não. Se ele não corresse essa prova, o judeu iria correr, e ele teria que passar para uma outra prova em que ele não era tão expert quanto a de grande distância. Ele teria que passar para a prova de curta distância, tipo assim, 800 metros, 100 metros, eu não me lembro a diferença. E ele acabou decidindo para participar da prova em que ele não era expert, mas que não cairia no domingo. Ele lembrava das palavras do pastor, que era o professor dele. Ele estava em votação se ele poderia correr ou não no domingo, e ele disse para o pastor assim: então nós temos que fazer tudo democraticamente. E o pastor diz a ele: meu filho, o reino do céu não é uma democracia. Papai, ele repetia essa frase para a gente: o reino do céu não é uma democracia. O reino de Deus é um estado de autoridade, onde o poder central é forte, soberanamente justo e bom, como está esclarecido para nós no Livro dos Espíritos. Soberanamente justo e bom. Então é um estado forte, é um estado centralizado, de pureza e de bondade e de justiça. E foi nessa concepção que meu pai nos deixou a todos na escola, e que Rubinho atendeu fielmente até o fim de sua existência, que nós decidimos no dia 30 de junho, democraticamente, realizar as nossas atividades na Escola de Jesus Cristo, independente do jogo. E aí ouvimos os fogos, né? Mas nós participamos até às 11 horas. Às 11 horas, quando terminou a pregação de domingo, algumas pessoas já haviam comentado que o Brasil já tinha ganho o jogo de 3-0 da Alemanha. E naquela época não tinha assim como você reprisar muito fácil. As pessoas gravavam em fitas cassete para as pessoas. Então eu lembro que à tarde nós fomos assistir o jogo na casa da minha mãe, mas aí quando nós chegamos na casa dela, nós
tivemos a notícia da desencarnação de Chico Xavier. Dessa vez era verdade, porque desencarnaram Chico muitas vezes antes com essas chamadas notícias falsas, fake news, já existiam, sempre existiram, né? Tanto que um dos 10 mandamentos é não dirás falso testemunho, e a fake news é um falso testemunho, é uma ofensa a Deus. Então, desde aquela época, já se desencarnava Chico com muita antecedência, e nesse dia foi verdade. Foi verdade. Nós tentamos ligar para Uberaba, todos os troncos estavam ocupados, não havia como comunicação. Até falava, né, com Dona Zilda, com o seu Iker, com Eurípides, mas realmente não houve possibilidade nesse dia. E a interpretação que eu tiro de tudo isso foi que 18 anos atrás, poucas instituições no Brasil e no mundo estavam entre as 8 horas da manhã e as 11 horas da manhã, durante essas 3 horas, poucas instituições estavam em oração, lembrando, falando e emitindo vibrações e mentalizações a favor do nosso querido Chico Xavier. Eu creio, isso é uma memória viva que eu guardo em meu coração, e quiçá um dia nós poderemos saber se foi realmente que as nossas meditações contribuíram para uma transição confortável para aquele que, como diz sua voz no final da grande síntese, sozinho e abandonado, exerceu esse trabalho à custa de muito amor e martírio. Então, estamos recordando esta gaivota, como disse papai, na sua humilde lembrança. Vejo de qual gaivota de luz, ora no alto da rocha dos séculos, ora repousando no coração, contemplando simultaneamente as sístoles e diástoles do coração divino. Chico amoroso, mal nós podemos dizer: Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te glorifique sempre. É a nova mensagem da Escola de Jesus Cristo, celebrando esta data da desencarnação, da libertação espiritual do nosso querido Chico Xavier. Deus abençoe a todos.